Aleluia, irmão. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Que maravilha. Paz do Senhor para os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Estamos entrando aqui ao vivo. Nós temos uma palavra para você nesta noite. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos esperar que mais irmãos entrarem em nome de Jesus. Né? Compartilha aí, irmãos, que eu tenho uma palavra revelada para você. Apocalipse, tá? Creio nos dons espirituais, creio em revelação, visão e profecia. Mas esta palavra aqui, irmãos, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu tenho uma palavra aqui para você, aleluia, dentro da Bíblia, no livro, deixa eu baixar aqui o sonzinho. Eu tenho uma palavra para você aqui, amados e queridos irmãos, no livro de Apocalipse, né? Aleluia, você que está aí, né, vendo, está perplexo com tudo que está acontecendo, né? Essa praga, né? O que está acontecendo realmente, o que há de vir, né? O que virá, o que vai acontecer daqui para frente, o que você que é a igreja deve fazer, o que você não deve fazer, né? Como que está o mundo, o que está acontecendo no mundo espiritual, é juízo de Deus, é praga de Deus, né? É o diabo, não é o diabo, né? É o homem, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos estar aqui meditando uma breve palavra, irmãos, muito importante que Deus tem falado no meu coração, tá? Que está em Apocalipse 5 e Apocalipse 6, onde fala dos selos, né? Dos 7 selos, em que o Cordeiro desata este livro selado. Aleluia, que maravilha, nós temos aí 58 pessoas, vai compartilhando aí, irmãos, para que mais pessoas possam participar desta palavra. Louvado seja o nome do santo do Senhor Jesus. É a palavra de Deus, irmãos, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então já vamos iniciar aqui, tá? Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor Deus, em nome santo do Senhor Jesus. Vamos, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, está lendo, né, a palavra do Senhor. Depois vamos agradecer pela palavra, aleluia. É uma palavra revelada, é algo muito forte que eu vou te falar. Aleluia, se prepare, tá, irmãos? Aleluia, se prepara em nome de Jesus. Eu não vou estar lendo um texto todo, irmão, para não ficar uma leitura grande. Vou estar lendo aos pouquinhos, conforme Deus nos der condições de ir lendo, né? Apocalipse capítulo 6, verso 1, vai dizer assim, ó, leiamos em nome do Senhor Jesus. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão, vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Aleluia. Havendo aberto o segundo selo, o segundo animal viu o segundo animal dizendo, vem e vê. E viu um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz na terra, e que matasse uns aos outros, foi-lhe dado uma grande espada. Verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi a voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do animal que dizia, vem ver. E olhei e ouvi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno seguia, foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Vamos até aqui nesses primeiros 4 selos, amados irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor pela sua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela escritura sagrada. Desvenda para esse mistério para nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto que vai falar sobre os 4 cavaleiros. Escute isso. Aleluia. O livro de Daniel vai falar que Daniel, no capítulo 12, ele vai perguntar para Deus, Deus, quando vai acontecer todas essas maravilhas que o Senhor tem me mostrado? Deus mostrou para Daniel os animais, né? Os reinos que viriam, a estátua de ouro com os reinos, muitas revelações que Deus deu para Daniel. Falou sobre Deus expiar a iniquidade do povo, a volta do cativeiro babilônico. E no final Daniel vai dizer, Senhor, quando aconteceram essas coisas? E Deus vai falar para Daniel, Daniel, vai, porque esta palavra está selada até o fim dos tempos. Esta palavra está fechada, está lacrada. Ninguém poderá abrir até o fim dos tempos. Aleluia. No texto que nós lemos, se você voltar ao capítulo 5, você vai ver que foi visto um livro selado com 7 selos e ninguém podia abri-lo. Aleluia.
E João chorava muito, até que se apresentou quem? O Cordeiro. O Cordeiro era digno de abrir o livro selado. E a Bíblia vai dizer que este livro selado não foi achado ninguém digno, nem no céu, nem na terra. Eu te faço a primeira pergunta. Por que não foi achado ninguém digno no céu? Na terra tudo bem, porque na terra nós somos pecadores. Aleluia. Mas no céu não tem Deus, não tem os anjos. Aleluia. A questão é que o Cordeiro é o único que pode abrir este livro selado. Que Daniel vai dizer, né? Que Deus vai dizer para Daniel que este livro estava selado até o final dos tempos. Quem abre o selo é Jesus. Aleluia. Esse livro está selado, irmãos. E pelo fato de estarmos no final dos tempos, este livro está sendo tirado os selos, está sendo tirado o lacre, está sendo aberto a revelação para os santos do Altíssimo. Aleluia. E por que Jesus pode abrir? Porque ele foi morto e está vivo. Então, ele pode abrir porque ele é legalmente o autor da palavra, porque ele é a palavra. Vou te dar um exemplo. Se você redige uma carteira de motorista falsa, você está cometendo crime, porque você não tem autoridade para isso. Eu não tenho, quem tem é o governo. Se você simplesmente viola uma correspondência, você não pode fazer isso, né, porque é crime. Então Jesus, ele tem autoridade porque ele foi morto. Se ele fracassa na sua obra da cruz, né, em resgatar a humanidade por derramar o seu sangue, ele não teria autoridade para desvendar esse mistério. Mas ele foi morto. Por isso que o texto vai dizer, no capítulo 5, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, não chores aqui o leão da tribo de Judá, porque ele foi morto. Aleluia. Então, por ele ter sido morto, ele é legalmente aquele que pode abrir. Então, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele que abre, ele que fecha, ele que dá vida, ele que tira a vida. Então, ele vai desvendar esse mistério aqui para nós. Aleluia. Então, ele abre o selo, irmãos. No texto em Apocalipse 6, escuta isso agora, vai começar o mistério. Em Apocalipse capítulo 6, você vai ver que é aberto um dos selos e foi visto um cavalo branco. A palavra branco aqui no grego é lupus. Lupus significa branco, um cavalo branco. Eu sempre criei, e a maioria dos irmãos creu, que este cavalo branco significa o anticristo, né? O anticristo ele vem, um cavalo branco, para simbolizar a falsa paz. Existem linhas de interpretação. É diferente do ensinamento dogmático. O que é um dogma? É algo que não pode ser mexido. A pessoa diz, é isso e acabou. Não, então meu ensinamento aqui também, não vou dizer que é isso e acabou. Não, não é isso. Mas é isso que você vai ver que tem muita semelhança com o que está acontecendo. E isso não aprendi, não se aprende em seminário, se aprende apenas lendo a palavra e orando e buscando a Deus. Tá, irmãos? Olha só que coisa interessante. Ele viu um cavalo branco. Branco na Bíblia também está associado sempre à santidade. Tá? Vai guardando aí. Branco está associado à santidade. Você vai ver que a santidade, Apocalipse 19 vai falar sobre vestes brancas, de linho fino, puro e resplandecente. Não é? E este cavalo branco, quando ele vem, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, ele tinha um arco. Arco é uma arma que é manuseado pela mão do homem. Tá? É a mão do homem manuseando uma arma. Esse é o arco. Não é? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Ele tinha também, né, uma coroa. E ele saiu vitorioso para vencer. Em outras palavras, e branco também, o que você lembra? Branco você lembra de cães. O que são cães? Cabelos brancos. O meu não é pintado não, tá, irmãos? Tem irmãos que pintam o cabelo. Cães são cabelos brancos. Então tudo isso branco ele leva para cabelos brancos. Coroa, irmãos, nada mais é do que o nome do vírus que aí está. Olha que semelhança. Corona, na verdade, o nome do vírus que está matando pessoas, vírus corona. Nada mais é do que, vem do latim, vem do italiano, coroa. Então esta coroa também pode se levar para este lado. Uma coroa branco da idade da velhice e, por outro lado, a santidade que vai tornar a igreja mais santa nessa época. Deus está recriando santidade da sua igreja num tempo de juízo sobre a terra. Aleluia. Então, não estou falando que não é o anticristo. O anticristo ele está vindo aí. Só que esses selos já estão sendo abertos, ou estão sendo preparados para ser abertos. Estamos na reta final da igreja na terra. Aleluia. O que vai acontecer aqui quando este cavalo branco vem? Aleluia. E outra coisa, se você for para Ezequiel capítulo 14, você vai ver uma coisa interessante lá. Olha o que diz Ezequiel capítulo 14. Ezequiel 14 vai falar sobre os juízos de Deus. Deus tem juízos sobre a terra.
Tá? Ezequiel 14, 19. E se eu enviar a peste sobre aquela terra, derramar meu furor sobre ela, com sangue para cortar delas homens e animais, tá? Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente livrariam suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada, a fome, fera e pestes, contra Jerusalém para cortar delas homens e as feras. Então nós vemos aqui em Ezequiel 14 que Deus tem 4 maus juízos para enviar sobre a terra, quando a terra se rebela contra ela. Quais são esses 4 maus juízos? Espada, fome, feras e pestes. Guarda isso. Espada, fome, feras e pestes. Volta para Apocalipse agora. Você vai ver que aqui nesses selos existem 4 juízos de Deus sobre a terra. Quais juízos? O verso 3 vai falar, o verso 4 vai falar sobre a espada, tá? No verso 5 vai falar sobre a fome, no verso 6 vai falar sobre as pestes e as feras, mas o branco não aparece, porque dando a entender que o branco também é a peste, tá? O cavalo branco também é a peste, é um dos maus juízos de Deus. Então talvez você fale assim, o que está acontecendo na terra? Aí vai a primeira resposta. Juízo de Deus sobre o mundo pecador. Tá? Você acha que quando a Bíblia diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, está dizendo que o amor de muitos se esfriará, mas que a iniquidade tem se multiplicado sobre a terra. Quando você vê homens fazendo zombaria com o nome de Deus em seriados na Netflix, né? Crente não tem nem que assinar isso, zombando nas escolas de samba, você veja que a iniquidade se multiplicou de tal forma na terra, e a terra está sobre o juízo de Deus, e esse juízo não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, aleluia. Está sendo, a espada de Deus está chegando até nos lugares onde as pessoas pensavam que estavam seguras, mas esse juízo também chama o homem a arrependimento, e está chamando a santidade da igreja. A igreja também deve se arrepender dos seus pecados. A igreja, Deus está requerendo um conserto dela com o Senhor. Não dá mais para brincar de crente. Deus está chamando a responsabilidade do crente, que realmente é cidadão do céu, para quê? Para lavar suas vestes no sangue do Cordeiro e viver uma vida de oração. Que muitos que não oravam, hoje estão orando, aleluia. Muitos que não estavam se santificando, estão se santificando. Tá? Este juízo sobre a terra também está mostrando outra coisa interessante, não é? Que Deus não faz acepção de pessoa, não importa a sua idade. Tá? Se você for mais uma vez no livro de Ezequiel, vamos voltar aqui para Ezequiel. Olha o juízo de Deus que acontece aqui. Ezequiel capítulo 9. Tá? Matai velhos, jovens, 9 verso 6. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos achegueis. Tá? Não vos acheguei. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Pedro vai dizer que o juízo começa por nós, a igreja do Senhor. Então a igreja tem que ser a primeira a dar o exemplo. O juízo de Deus está sobre a terra. Matai primeiro os velhos, porque os velhos eram para dar exemplo. E muitas pessoas, até de ministérios, irmãos, estão dando um péssimo exemplo. Homens de cabelo branco, que eram para dar, está dando um exemplo, vivem em adultério na igreja, no altar. Vivem em roubo, vivem em prostituição, vivem homossexualismo, estão bebendo escondido dentro das suas casas e vão para a igreja pregar bêbados, estão usando drogas, estão se prostituindo, estão prostituindo o evangelho, estão fazendo comércio com as coisas de Deus, estão se enriquecendo às custas das ovelhas, como diz em Jeremias 23, Ezequiel 34, eles bebem da gordura, se vestem da lã, mas não apacentam as ovelhas. Aleluia! Então o Senhor vai requerer as ovelhas da mão desses pastores, aleluia, que se apacentam a si mesmos. Então o juízo está como está sobre a terra e vai continuar sobre a terra, sobre todos, inclusive sobre a igreja do Senhor. Então o que Deus requer de nós como igreja? Igreja é tempo de orar. Quem acompanha meus poucos seguidores que me acompanham nas redes sociais sabe que desde o começo do ano o Espírito Santo me falou e eu falei aqui que o Espírito Santo falou desta forma para mim, aleluia, sem medo de errar. O Espírito Santo falou para mim: 2020 será o ano do século, aleluia, mais coisas vêm por aí. Escuta isso, no texto em Apocalipse,
após este flagelo da praga, o que vai acontecer? Vai vir um cavalo vermelho, que simboliza que nada mais é do que a guerra. Aleluia. Guerras virão por aí, irmãos. Aleluia. Vocês já pararam para pensar uma coisa interessante, irmãos? Que os países que mais, pelo menos até agora, eu acho que hoje é dia 24 ou 25, nem sei. Os países que mais estão sendo atacados pelo chamado coronavírus, eles são os países que mais perseguiram o povo de Deus. Vamos lá? China, um dos maiores perseguidores da igreja do Senhor na terra. Um dos maiores matadores e que prende crentes e tortura crentes na terra. China é um dos maiores. Tá? Irã, um dos países que mais perseguem crentes e que mais odeia Israel. Para nós temos uma ideia. Agora, nessa ocasião da quarentena, eles soltaram 70 mil presos por crimes diversos, mas o cristão, ele mandou continuar preso. Todos os crentes mandou que continuassem presos. Tá? E qual o crime dos cristãos? Apenas crer em Jesus Cristo e não crer em Alá. Eles odeiam o crente. No Irã, eles odeiam o crente. E odeiam também Israel. O maior sonho do Irã é riscar Israel no mapa. Todos os presidentes dizem isso abertamente. Eles odeiam Israel. E outra coisa, o Irã aparece na guerra de Gog e Magog, Ezequiel capítulo 38 e 39, uma das lideranças, que é a Pérsia, vai vir liderando Gog e Magog, para quê? Para invadir Israel, para destruir. Vai matar velhos, crianças, mulheres grávidas, vai se cumprir isso pouco antes da grande tribulação, tá? Ou já durante a grande tribulação. Tá? Eu creio que já é agora pouco antes da grande tribulação, pouco antes da volta de Jesus. Então o Irã também, aleluia. Itália é um dos países que mais tem sangue de crente derramado, tá? Desde o tempo bíblico, onde nasceu a Babilônia católica, até passar pelos reis, pelos imperadores, César, por Nero, em que queimavam os cristãos para fazer deles tochas sobre a cidade, para iluminar a cidade de Roma, onde está lá até hoje como testemunho o Coliseu, onde cristãos foram derramados seu sangue, devorado pelos leões. Tá? Tem mais, não tem mais. Aí você vai para a França, um país comunista que odeia a igreja, tá? Onde muitos dizem que Macron é anticristo, não é anticristo, Macron não é anticristo coisa nenhuma. Macron vai cair. Espanha, um dos maiores perseguidores judeus, tá? No tempo da colonização do Brasil. Inclusive o Brasil, nós brasileiros temos grandes chances de ter descendência de judeus. Por quê? Porque muitos judeus vieram lá em 1400 e pouco, 1500 e pouquinho, que estavam sendo queimados lá, sendo incendiados, estavam matando os judeus, e eles vieram para o Brasil, tá? Para colonizar essa terra aqui. Aí você fala assim, pô, mas Deus não faz isso. Como assim não faz, irmãos? Apocalipse capítulo 6, continua lendo aqui, ó. Apocalipse capítulo 6, né, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, foram visto almas, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, amor do testemunho que demos, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando o verdadeiro santo dominador não julga e vinga o sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados cada um compridas vestes brancas, foi dito que repousasse ainda um pouco, até o tempo que também se completasse o número dos conservos, seus irmãos que habitam na terra, haviam de ser mortos como eles foram mortos. Em outras palavras, que está dizendo que João ele vê, tá, várias pessoas debaixo do altar clamando, Senhor, vinga nosso sangue. Senhor, vinga nosso sangue daqueles que nos mataram na terra. Então ele está falando, ó, vinga, Senhor. Vinga daqueles que mataram a gente lá na terra. E foi falar para ele, repousem um pouco, até que mais pessoas morram como vocês morreram na terra. Então eu vou me vingar. É isso que é